mais. No condomínio, na empresa ou lazer, escolha a companhia que te dá muito mais. Seguridade, a especialista em segurança. Unisul TV Esporte, apoio cultural. Seguridade, a especialista em segurança. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar Unisul TV Esporte. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2009. Confira as atrações de hoje do nosso programa. As feras do surf mundial agitam a praia da Vila em Imbituba. É a etapa brasileira do WCT. Pelo Campeonato Municipal de Tubarão, o Colégio Brasil vence o Caeté e já está nas semifinais. As informações do catarinense da divisão especial, o Ercílio Luz sofre a primeira derrota na competição. Acompanhe a nossa programação no ar Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias aqui do nosso esporte. Falamos aqui ao vivo dos estúdios da Unisul TV. Ao meu lado, Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. Destaque para essa segunda. Boa tarde. O Ercílio Luz, que perdeu a invencibilidade no Campeonato Catarinense da Divisão Especial. Perdeu nesse final de semana o jogo disputado lá em União da Vitória, perdeu para o Porto. E precisa agora recuperar o espaço, porque já tem 2 times com 9 pontos. É isso aí, lembrando, você de casa pode participar pelo nosso endereço eletrônico, unisultvesporte.unisul.br. Espaço está aberto para você participar. E pela Copa das Confederações, a seleção brasileira sofreu muito, mas foi emocionante. De virada, o Brasil derrotou os Estados Unidos na África do Sul por 3-2 e de quebra conquistou o bicampeonato da competição. Que vitória da seleção brasileira ontem, Matheus, saindo perdendo por 2-0 no primeiro tempo. Ninguém esperava aqueles 2 gols dos americanos. E também ninguém esperava a virada, né? O jogo foi totalmente atípico, mas no final feliz para a seleção. Esse tal de Dunga tá com estrela, né? Porque quando parecia que a coisa ia complicar, que o mundo ia cair em cima dele, perdeu a final para os Estados Unidos, veio aí essa virada sensacional no segundo tempo, a atuação iluminada do Luiz Fabiano, que ele tanto resistiu para colocar no time, né? Resistiu, botou Afonso, Wagner, Love, jogou uma porção de centroavantes ali. A hora que ele não teve como tirar lá o Luiz Fabiano, tá numa fase sensacional, fazendo todos os gols da equipe aí. E o Brasil mantendo essa hegemonia no futebol mundial e de resultados recentes aí. Destaque para o Luiz Fabiano, para o Kaká, os grandes responsáveis. O Ramírez se destacou nessa Copa América, apesar de fazer um jogo regular ontem. Foi, digamos, a revelação da equipe na competição. Mostra que o Brasil ainda precisa de um lateral esquerdo, que o Dunga já, flagrantemente, ele já passou isso nas próprias partidas. E o Robinho não vem rendendo faz um bom tempo. Individualmente, acho que o grande vencedor é o Ramírez, que a convocação foi meio surpreendente, não tinha sido convocado ainda. E aí daqui a pouco virou titular do time, jogou aí até a reta final como destaque, jogando bem, jogando mais avançado. É um jogador que sem dúvida ganhou espaço na seleção. O lateral esquerdo é um problema crônico, dá pra ver, jogou o André Santos, jogou o Kleber. E no final ali quem acabou resolvendo em alguns jogos foi o próprio Daniel Alves. Então, o Robinho eu acho que é o grande perdedor individualmente, apesar de ter sido campeão e tal, e ter feito um ou outro lance decisivo. É um jogador que precisa mostrar mais para ser titular da seleção. É isso aí. Por causa do jogo do Brasil, muitos jogos foram adiantados para o sábado, e também para o sábado, para o fim da tarde, e também para o fim da tarde de domingo. Vamos aos resultados desse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos uma rodada totalmente atípica devido aos jogos da seleção brasileira. No sábado, o Barueri venceu o Atlético Mineiro 4-2. O Atlético Mineiro agora divide a liderança com o Inter. O Atlético do Paraná venceu os reservas do Corinthians 1-0. São Paulo se recuperou com um técnico novo em cima do Náutico 2-0. O Cruzeiro, mesmo com muitas reservas, venceu o Avaí com um gol de pênalti no fim 1-0. O Botafogo foi goleado em casa pelo Goiás 4-1. Ney Franco balançando no emprego do Botafogo. No domingo, o Vitória goleou o Santo André 4-1.
Clássico Paulista, Palmeiras 1, Santos 1. Internacional venceu o Coritiba 3-0. O Sport acabou vencendo o Grêmio 3-1. E o Fluminense acabou empatando com o Flamengo 0-0 no Clássico Carioca. Os dois clássicos terminando empatados. O Avaí acabou perdendo esse fim de semana, Matheus. É um jogo disputado, duro, difícil. Infelizmente o Avaí acabou perdendo um jogo aí que poderia, como a gente comentou aqui sexta-feira, poderia, pelo fato do time do Cruzeiro tá cheio de reservas aí, um pênalti muito discutível pro Cruzeiro, acabou perdendo. É uma pena, vai ter que somar pontos, tem que aproveitar esse tipo de oportunidade, pegar o time reserva do Cruzeiro, por mais que o time reserva do Cruzeiro seja qualificado, até que o time titular do Cruzeiro é muito bom, mas o Avaí poderia ter somado um pontinho lá em Belo Horizonte. É isso aí, qualquer ponto é importante no Brasileirão, né? Temos a classificação no ponto aí, produção. Vamos jogar no ponto da classificação. Atlético Mineiro e Internacional dividindo com 17 pontos a liderança. Olha as surpresas aí. No começo do campeonato sempre aparecem as surpresas. Depois, do meio em diante, é que as coisas vão se resolvendo e os grandes vão subindo, né? Terceiro, Vitória e o Barueri com 13 pontos ao lado do Palmeiras. Em sexto, Corinthians, Flamengo e Goiás com 11. Na parte de baixo, as duas equipes paranaenses, o Atlético e o Coritiba. O Avaí em 19º e o Botafogo que se prepare e se organize no meio da competição. Já está com 6 pontos, ocupando a lanterna. Por enquanto, se terminasse hoje o campeonato, as 4 equipes que seriam rebaixadas. Então tem que abrir o olho mesmo. Se a gente vê o time do Botafogo jogar, o time é muito ruim, né? Muito ruim. O ataque do Botafogo... Era um time totalmente dependente do Maxwell, né? E o Luiz Flávio entrou totalmente fora do... forma, né? Fora do... Fora de eixo de ritmo também, muito tempo sem jogar lá no Santos. O ataque do Botafogo é muito ruim. Aquele Jean Coral que jogava no Criciúma é uma das armas aqui, mas não é jogador. É uma das armas, né? Não é jogador nem pro Criciúma, que dirá pro Botafogo, então é uma situação bem complicada. O Botafogo ali é um time que você vê claramente que não é uma fase, não é contusão, não é nada. O problema do time do Botafogo é que o time é ruim mesmo, tem que contratar, porque senão vai ficar difícil. Agora o catarinense de futsal da primeira divisão, jogando em São Cristóvão do Sul. Capivari Futsal estreou na segunda fase, conseguiu um grande resultado, goleada sobre o Planalto 5-2. Newton marcou 2 gols, Edgar e Picolé marcaram para a equipe de Capivari. O próximo confronto de Capivari é sábado que vem no ginásio Salgadão contra o Napoli de Caçador. Isso aí, várias equipes aqui de Santa Catarina, a gente vai conhecendo também as equipes que tentam subir a elite. Capivari começou bem, 5-2 fora de casa. Começou bem, mas o Napoli lá de Caçador, que é o adversário do Capivari nessa primeira rodada, começou melhor ainda, venceu o jogo, não me lembro, o adversário foi 9-1, né? Venceu por 9-1. Pinheiro Preto, né? O adversário foi Pinheiro Preto, quer dizer, uma goleada grande, claro que a equipe, exemplo do que foi o adversário do Capivari, devia ser um adversário mais fraco. Mas uma vitória, uma equipe que ganha por 9-1 de outra equipe profissional é porque alguma qualidade tem, e a segunda fase já são 2 grupos só, então tem equipes boas também na chave do Capivari, e é fundamental. O Capivari não tem um bom retrospecto dentro de casa nessa competição. Foram 3 jogos, venceu 1 e empatou 2, né? Então precisa, nessa fase, deslanchar para conseguir uma boa classificação. Precisa mudar o rendimento dentro de casa. Fora de casa 100% de aproveitamento, são 4 jogos, 4 vitórias. Aí em casa que a equipe se complicou, empatou 2 jogos na primeira fase, mas aí voltando aí ao Salgadão, tem tudo para se aproveitar da quadra ser maior, é uma quadra bem grande, né, para os padrões da primeira divisão, e conseguir mais uma vez uma bela vitória. É isso aí, nós vamos ao intervalo e no próximo bloco você confere. As feras do surf mundial agitam a praia da Vila em Imbituba. É a etapa brasileira do WCT.